Hoje eu vou conversar com o ex-ministro e juiz Sérgio Moro numa entrevista exclusiva para o portal VR News. Seja bem-vindo, Moro. Obrigado, Vera. Um grande prazer e agradeço ter sido convidado para falar aqui no VR News. É sempre um prazer poder falar aqui em São José dos Pinhais, para toda a região e para todos que assistem o seu programa. Ah, que bom. E a gente vai passear por alguns assuntos aí, mas vamos começar, Moro, falando como você se tornou juiz. Você se tornou juiz muito jovem, né? O que te inspirou, o que te levou a essa carreira? Então, eu comecei a fazer Direito na Universidade Estadual de Maringá. Confesso para você que no início eu não gostava muito do curso. Comecei a pegar gosto depois que comecei a fazer um estágio profissional num escritório que era muito bom. Era o Erivaldo de Souza. E, embora eu tenha gostado da atividade de advocacia, a gente às vezes ganhava algumas causas que a gente via assim, olha, não era bem justiça, entendeu? A gente tem que trabalhar, o advogado tem que trabalhar para o seu cliente, dar ele a melhor defesa possível. Então, às vezes a gente ganhava algumas causas que deixavam um saborzinho amargo, sabe? Eu lembro até que um advogado trabalhava comigo, chamava de professor Walter, ele me falava assim, olha, Moro, às vezes tem umas vitórias sem glória. E aí, quando eu me formei, embora eu gostasse muito lá da advocacia, e o pessoal era muito ético, não me entenda mal, né, mas fazendo uma defesa legal, às vezes, nem sempre quem tem razão vence. E aí, depois de me formar, eu acabei optando, não, eu quero ser juiz, porque eu quero poder decidir com independência, certo, aplicar a lei e dar razão, fazendo justiça. Não está vinculado ao interesse do cliente. Fiz o concurso, naquela época não se exigia nem idade, nem tempo de experiência mínima de formado, e passei novo realmente, com 24 anos, foi uma temeridade ali. Rigorosamente eu passei com 23 anos, mas no mês que eu tomei posse, foi em julho, no mês seguinte eu fiz 24. E olha, não tem como não falar de Sérgio Moro, sem a gente falar em Lava Jato, corrupção, crime organizado, o que te motivou a enfrentar grandes criminosos? Acho que um sentimento um pouco de dever, entendeu? Porque, como juiz, passaram pelas minhas mãos casos muito difíceis. O pessoal até brincava lá na justiça e dizia que minha vara era o para-raio, onde vinham os problemáticos. Então, o caso Banestado passou na minha mão, certo. Foi um caso que teve relevância nacional. Eu tive processo contra o Fernandinho Beiramar, quadrilha dele. Ele traficava drogas que trazia do Paraguai para o Paraná antes de mandar para o Rio de Janeiro. Eu tive um processo que envolveu um líder do cartel de Juárez, que não sei como veio parar aqui, em Curitiba, com nome falso e trouxe dinheiro da droga para lavar aqui no Paraná. Eu tive processo contra redes de pedofilia e tive também a Operação Lava Jato, que acho que foi o ápice da minha carreira profissional como juiz. E, no fundo, é a aplicação da lei, entendeu? Que você vai formando uma ética própria do juiz, que você quer fazer justiça na forma da lei. E quando você pega um caso desses e a pessoa é culpada, por exemplo, um caso de grande corrupção, o que você vai fazer? Varrer para debaixo do tapete? Sentar em cima do processo, não julgar? Beneficiar quem fez coisa errada? Eu não faço isso, entendeu? Então, cumpri meu dever em todos esses casos. Combati o bom combate, vamos dizer assim. E ficar frente a frente com eles não deve ter sido fácil. Não foi. Mas vou te dizer também, Vera, não tem vilão de desenho animado. Então, por exemplo, o próprio Fernandinho Beiramar, ele é acusado de crimes, não só de tráfico de drogas, mas ele é responsável por uma série de assassinatos. Tem traficante de droga, grande traficante, resolve os problemas, suas disputas no mercado com a bala, né? Então, mas quando eu interroguei, uma pessoa absolutamente normal, entendeu? Não há característica daquela pessoa... Sim, que é capaz de fazer tudo isso. Exatamente. Então isso foi normal, assim como foi com outros, guardadas as devidas comparações com o próprio Lula. Né? Os mais difíceis, vou ser bem sincero, é mais difícil o processo contra o corrupto do que contra o grande traficante de drogas. Porque o corrupto, muitas vezes, ele tenta, ainda que, mesmo quando ele não nega o crime, ele tenta de alguma maneira colocar numa embalagem
Né? Do tipo, eu fiz porque todo mundo fazia. Eu fiz porque era a regra do jogo. Enquanto, por exemplo, um traficante de drogas, chega lá, mesmo quando ele confessa, você sente tem aquela percepção que ele sabe que está fazendo coisa errada. Mas fez mesmo assim. Enquanto que, às vezes, o corrupto tenta encontrar uma justificativa para o que ele fez. Para o que ele fez. Tá certo. Agora, essa tua atuação, como você mesmo disse, e é notório, né, para todo mundo que a Lava Jato, ela te colocou num outro patamar, né, na mídia, nos livros de história, enfim. Muitas matérias de imprensa, então a gente está acostumado a esse Moro, né? Claro. O Moro da imprensa, enfim. Mas você sempre foi muito discreto. Então eu queria que você falasse um pouco do teu dia a dia com a tua família. Então, eu me casei com a Rosângela, nós somos casados há 23 anos. A Rosângela foi minha aluna na faculdade, mas a gente só começou a namorar depois. Depois. Vou deixar isso bem claro. Tanto que na época da faculdade ela tinha namorada e eu também não tinha, né, por regra, não me envolver em relacionamento com aluno. Mas depois de formado, 1 ano e meio mais ou menos, nós nos encontramos ocasionalmente. E aí começamos a nos encontrar e daí realmente começamos a namorar. Casamos, 23 anos, 2 filhos, um menino e uma menina. Os meus filhos eu tento deixar eles longe dos holofotes, né, por questões também de segurança. De segurança, óbvio, né? Tenho um grande orgulho deles, mas por questões de segurança. A minha esposa, ela acabou sendo exposta contra a nossa vontade na imprensa e também se tornou, de certa maneira, uma personalidade pública. Então não tem muito o que fazer. Tanto que ela é candidata a deputada federal. Por São Paulo. Por São Paulo. Uhum. Né? Até que se quem estiver nos ouvindo aqui seja um paulista, quero pedir voto para minha esposa. Né? É 4400, desculpa fazer isso, viu? Mas para a esposa você faz qualquer coisa. Tá certo. Agora, depois de 22 anos de magistrado, 1 ano e meio no Ministério aí da Justiça, a sua entrada na política efetivamente surpreendeu algumas pessoas. Como aconteceu essa decisão? Eu estava no exterior, depois que eu saí do Ministério da Justiça, fui trabalhar no setor privado. Estava morando lá em Washington, numa cidade da região metropolitana, nos Estados Unidos. E podia seguir a minha vida, mas eu olhava aqui o país e me sentia entristecido, não só por essas dificuldades na pandemia, na dificuldade da economia e pelo desmantelamento que fizeram do combate à corrupção. Tanto que hoje a gente tem gente que foi condenada na Lava Jato, concorrendo nas eleições. E eu fiquei um pouco naquela situação, puxa, será que eu vou ficar impassivo aqui, vendo tudo isso acontecer, ou vou tentar fazer alguma coisa? Foi uma decisão difícil com a minha esposa, inclusive, mas eu lembro que até a gente teve um diálogo, chegou um momento, foi mais ou menos algo como, olha, eu posso até ficar aqui no exterior, seguir a minha vida privada, mas eu vou ter que matar alguma coisa dentro de mim, entendeu? E aí eu tenho um pouco de receio, como é que você segue adiante? Você teria que sufocar um sentimento, sabe? Um pouco, talvez, Vera, seja algo que eu ainda preciso aprender a lidar melhor, que seja essa sensação de dever, entendeu? Até porque antes você não se privou de fazer o que você achava que tinha que ser feito, né? Pois é. Então... Né? Pois é, e daí você fica com esse sentimento assim, de tarefa incompleta, de missão que tem que ser retomada. E é difícil você estar lá fora, vendo aqui no Brasil, o pessoal mentindo ao seu respeito, mentindo em relação ao trabalho que você fez. Aí, poxa, eu preciso lá me defender também. E quando você está no setor privado, você tem dificuldade, porque você está numa empresa, tem regras da empresa que você tem que seguir. A empresa não quer que você se meta na política. Certo. E o caminho que eu encontrei foi, não, vou para a política. Vamos lá, então, e aí falar a verdade. Volta para o Brasil e começa toda essa caminhada. Exatamente. E com a esposa junto, né? E a esposa daí vem junto e caminha também na política. É que minha esposa, ela tem a carreira privada dela, mas ela também é uma guerreira, entendeu? E no fundo, no curso desse processo, chegou um momento em que ela começou também a me auxiliar mais
Quer dizer, ela sempre deu apoio ao meu trabalho como juiz, mesmo às vezes passando por dificuldade. Por exemplo, esses processos envolvendo grandes traficantes, eles têm um peso, entendeu? Na tua privacidade. A gente teve que andar com escolta boa parte da minha carreira. E o pessoal às vezes acha que está nos ouvindo, é legal você andar de carro com motorista. Não, não é legal. Porque para você ir na padaria, você precisa... Você perde a privacidade. Para você ir na padaria, você precisa chamar alguém. Né? Você fica naquela situação, e se acontecer alguma coisa? E tua família, teus filhos? Uma das primeiras vezes que isso aconteceu foi em 2007, que era um processo contra um grande traficante de drogas, e surgiu uma história lá de que tinha um plano de atentado. E a Polícia Federal veio oferecer proteção com escolta. Eu tinha um filho de 2 anos e tinha uma filha de 7 anos. O que você vai falar para uma menina de 7 anos? A gente vai andar de carro blindado porque tem um traficante aí que quer atacar você. O que você fala? Eu inventei uma história. Eu falei, olha, o pai de vocês foi um bom juiz e ganhou um prêmio da polícia de andar de motorista por alguns meses. Agora vai andar de motorista. Então, a minha esposa sempre me ajudou. Na Lava Jato chegou um momento que ela teve uma atuação mais incisiva, criou até uma página de Facebook de apoio, que era Eu Moro Com Ele, para receber, na verdade, apoios vindo das pessoas. E ela sofreu também, é difícil, né, toda essa pressão. E a gente achou, né, nessa discussão desse ano, que seria algo que ela poderia fazer. E ela também é muito envolvida em políticas públicas. Ela é advogada, foi advogada por 15 anos da Federação Nacional das APAES e também é advogada de associações de proteção de pessoas com doenças raras. Então, assim, ela tem uma aptidão de formulação de políticas públicas que ela vai prestar um grande valor lá no Congresso Nacional. E assim, sendo candidato ao Senado pelo Paraná, né? Quais são as suas principais propostas? A gente sabe que a segurança sempre foi uma bandeira sua, como juiz, como ministro, né? Inclusive começando por São José dos Pinhais, né? o programa Frente Brasil. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas propostas? Claro, eu tenho minhas propostas nas redes sociais e a gente segue 4 linhas temáticas, basicamente. Combate à corrupção, segurança pública, geração de emprego e de renda, saúde e educação. Não adianta numa candidatura ao Senado se abraçar o mundo. Então o que a gente fez? Separou 5 propostas específicas para cada uma dessas áreas, que são em linhas gerais o que a gente quer defender. Agora, acho que o que mais importa é a credibilidade, entendeu? Porque eu vou te colocar um exemplo. A primeira vez que eu votei na minha vida foi em 89. Collor contra Lula. Ambos se diziam paladinos contra a corrupção. E a gente viu o que aconteceu com ambos. Se você chamar, Vera, 100 candidatos aqui, eles vão falar que são contra a corrupção, pela honestidade na política, blá, 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 blá. Chegam lá e roubam. Ou mudam de lado, ou param de se importar com esse assunto. Agora, eu acho que eu já provei que eu sou diferente pelo que a gente fez como juiz. A gente não varreu a sujeira para debaixo do tapete, a gente foi para cima. Como ministro da Justiça, a gente foi para cima do crime organizado. A gente também assumiu risco ali. A gente foi para cima da liderança do PCC. Isolamos as lideranças do PCC em presídios federais de segurança máxima. Então, acho que você tem alguma credibilidade com isso, principalmente no combate à corrupção e na segurança pública. Nas outras áreas, a gente ouve as sugestões, a gente constrói propostas. Eu sempre fui uma pessoa que estudou muito e a gente tem que estudar mais ainda para fazer políticas públicas de qualidade, baseadas aí em evidências. Mas o principal, o pressuposto da integridade, que é fundamental. Porque senão se faz lá uma lei, até por exemplo para a área de pessoas com doenças raras, mas quando a pessoa é desonesta, ela coloca alguma coisa ali que não é exatamente para beneficiar aquele grupo, mas para beneficiar ela mesma. Então a gente precisa ter como pressuposto a integridade. Você falou em doença rara, muito bom. Eu como mãe de PCD, né, a minha filha Amanda, ela é portadora da síndrome de rara, né, de AMI, e era uma das minhas perguntas aí, porque você sabe que o PCD, a classe, ela enfrenta, né, as pessoas com deficiência, elas enfrentam dificuldades com acessibilidade,
com medicação e com inclusão. Você já pensou em projetos para o PCD? Então, nessa parte, acho que eu tenho uma das assessoras mais especializadas do Brasil, que é a minha esposa. Ela entende muito desse assunto, escreveu livro sobre esse assunto. E vou te dizer que, como ela se envolveu nesse trabalho, de certa maneira você acaba se envolvendo e acaba sendo sensibilizado. Até confesso que antes dela trabalhar nessa área, alguma coisa que eu permanecia mais distante. Claro que você sempre se importa, mas é diferente quando você começa a ver de perto. Então a gente viu, acompanhei minha esposa em dramas sobre questão de acessibilidade, sobre dramas relacionados a acesso a medicamentos para pessoas raras. E assim, qual que acho que tem que ser a postura? A gente tem que pensar que não é a pessoa com doença rara ou com deficiência que tem que se adaptar ao mundo, né? O que a gente pode fazer é o mundo se adaptar a essas necessidades. Até porque há muito pouco tempo atrás essas pessoas eram vistas realmente à margem da sociedade, né? Sim. E hoje não, elas estão aí, inclusive é um mercado que gasta muito, que consome muito, né? E que realmente precisa que pessoas realmente foquem no PCD. E tem histórias incríveis, né? Sim. A respeito tanto de histórias de superação, não só das pessoas com deficiência ou pessoas com doenças raras, mas das pessoas em torno delas. Eu acabei conhecendo uma vez, eu fui numa universidade lá nos Estados Unidos, Notre Dame. Acabei sendo convidado lá para fazer o discurso de formatura, que é o que chamam de commencement speech. E naquela ocasião acabei conhecendo o tal de John Crowley, que era um empresário da indústria farmacêutica, e fizeram um filme até sobre a vida dele, que ele abandona a empresa para ir atrás do medicamento que precisava ser inventado, que poderia salvar os filhos dele, que tinham uma doença, infelizmente, rara, e gerava uma degeneração. E aí tem um filme daí com... Poxa, como é que é o nome daquele ator? Aquele que fez o Harrison Ford e um outro ator que não lembro muito bem o nome, mas são histórias tocantes, né, de pais. Claro que esse é um caso muito especial, mas a gente sabe de pais, de parentes, de amigos que se desdobram, né, para poder, de alguma maneira, deixar o mundo mais acessível para as pessoas com essas dificuldades. E há realmente essa necessidade que mais políticos comecem a olhar, né, o PCD. Não, nesse ponto você pode contar comigo, viu? Porque senão leva um puxão de orelha em casa dos bravos, inclusive. Vamos combinar com a dona Rosângela lá para ela começar a ter mais políticas públicas aí para o PCD. Agora, em São José dos Pinhais, Moro, assim como no Brasil, como em todos os lugares, está sendo, no momento, mais comum, né? Também como líder feminina de uma rede feminina de negócios, o Clube Mulheres de Sucesso lá em São José dos Pinhais, tantos outros clubes que tem lá e outras redes femininas que têm, são duas situações da mulher, né? A mulher empreendedora empresária e aquela outra mulher que é a funcionária, né? Que busca o seu lugar no mercado de trabalho para o sustento da sua família, né? Então, para mulher, o que você pensa? Como que vai ser as tuas Olha, eu sou pai de uma filha. Minha filha tem já 21 anos. Eu quero que ela cresça num mundo que ela tenha cada vez mais oportunidades. Na minha casa, como é de ser, isso não é nenhum favor, minha esposa sempre teve toda a autonomia para desenvolver a carreira profissional dela. Claro que você é um time, né? Então, como ela tinha a dela, eu tinha a minha. E a gente, como família, né, cresce juntos. Sim. Eu acho que a mulher está cada vez mais galgando posições dentro do mercado de trabalho. A gente vai percebendo algumas coisas que a gente muitas vezes fazia e que a gente vai percebendo que era errado, né? Por exemplo, não colocar mulheres em posições chaves numa empresa ou não colocar mulheres em posições chaves na carreira pública ou deixar a mulher de fora em posições de liderança. Certo. E às vezes a gente está arraigado isso no nosso consciente que a gente nem faz por mal. Eu lembro aqui recentemente, quando eu estava no setor privado, que a gente foi fazer uma reunião da minha empresa
que a diretora do Google, era do Google? Não, pode ser que fosse da Microsoft, mas de combate ao crime cibernético da América Latina. E a gente foi para a reunião em 3 homens. E quando a gente foi fazer a reunião, ela fez uma observação, né? Poxa, não tem mulher na empresa de vocês, né? E a gente ficou meio assim, sabe? Na verdade tinha bastante até na empresa. Mas para aquela visita a gente faltou aquele cuidado, né, para evitar uma percepção negativa em relação à nossa corporação. Isso que está cada vez mais presente. São aquelas políticas corporativas que eles chamam do ESG, né, Environmental, Social and Governance. E a gente tem que fazer isso não só no setor privado, mas também no setor público. As mulheres precisam, então, dessas políticas, muitas vezes com algum caráter afirmativo, para compensar essa desigualdade que existe de tratamento. No mercado de trabalho e também linhas de crédito, de repente, Sim, para poder certamente incentivar elas crescerem nos seus negócios, né? Agora, vamos dizer uma coisa, são as mulheres que vão decidir essas eleições, que elas são já a maioria, e elas têm cada vez mais se destacado. A gente tem que se preocupar também em políticas de proteção das mulheres contra a violência, especialmente a violência doméstica. Exatamente. A gente tem uma candidata lá no Rio Grande do Sul, do meu partido, que é a Bárbara Pena, que é candidata a deputada federal, que ela foi vítima de uma grave violência vindo do marido dela, que tentou assassiná-la, incendiou a casa, acabou matando os 2 filhos e deixou ela, infelizmente, com sequelas, né, decorrentes dessas tentativas. E durante o curso dessa campanha política, eu acabei conhecendo ela, a gente conversou, e ela, uma das coisas que ela me falou é o seguinte: o marido dela está preso, ex-marido, né, evidentemente, mas fica mandando ameaça, entendeu? De dentro da prisão. Mas aí voltamos à área da segurança de novo, né? Não, mas aqui relacionado também à questão da mulher, específica da mulher. Porque essa violência contra a mulher é uma que está diretamente relacionada à questão da desigualdade. Porque, no fundo, é uma tentativa de você colocar a mulher numa situação de inferioridade. Por isso que você tem que ter normas especiais para a proteção da mulher nesse caso. E a gente daí preparou um projetinho de lei, que até já apresentamos no Congresso Nacional, por intermédio de uma senadora, exatamente para a gente melhorar o sistema de proteção da mulher em casos de agressores que, mesmo presos, continuam mandando ameaças de dentro da prisão. Você citou aí o seu pai, contando que quando vocês viajavam, ele te apresentava o Paraná, né? Aqui é o Planalto Central, aqui, enfim, né? E agora você, como senador, você tem defendido aí que será um senador itinerante. É isso. Agora me fala mais sobre isso. Eu tenho circulado pelo Paraná e essa tem sido a parte mais interessante da campanha. A parte ruim é aquela parte de bastidores, de acordo político, coisa assim. A parte boa é você viajar, ir nas pequenas, médias e grandes cidades e conversar com as pessoas. Hoje, por exemplo, a gente foi, por exemplo, na Rua 15, em São José dos Pinhais, e a gente foi muito bem recebido pelas pessoas. As pessoas vêm, querem tirar foto, querem cumprimentar, essa parte é legal. A gente tem visitado hospitais, a gente tem visitado organizações não governamentais, a gente tem visitado empresas, a gente tem andado nas cidades. Essa é a melhor parte da política, porque é aquela política viva, de você ter contato com as pessoas. E o que a gente ouviu muito nessas viagens foi um certo sentimento de ausência. Ninguém tem aparecido aqui há tanto tempo, deputado ou senadores, embora mais a crítica veiculada aos senadores. Então eu tenho me proposto, e esse é um compromisso que eu tenho assumido, que caso eu seja honrado com essa escolha, eu não vou ficar em Brasília, no ar-condicionado, tomando cafezinho, com um monte de gente te servindo, porque Brasília, se você não tomar cuidado, vira uma bolha de vidro e cria uma realidade paralela. E as pessoas começam a achar lá dentro que a vida é aquilo lá, e é bem diferente. Então, assim, o que eu tenho dito tem sido até meu mote de campanha, Vera. Política não pode ser para melhorar a vida dos políticos. Política tem que ser para melhorar a vida das pessoas. E como é que você vai fazer isso se você não estiver em contato com elas? Por isso a ideia do senador itinerante. Certo. Né, de estar viajando, de estar conversando
E lembra, tem realmente essa memória, né? Meu pai era professor de geografia, então quando a gente viajava, a família, ele sempre passava lá uma montanha, essa aqui é a montanha não sei o que, não sei o que. O solo daqui é terra roxa, lá o solo é arenoso. Então eu aprendi muito sobre o terreno geográfico do Paraná com meu pai. Às vezes ele fazia excursões com os alunos dele da faculdade, da turma de geografia, e convidava a gente para ir junto no ônibus. E a gente ia fazendo um tour geográfico também pelo Paraná. São memórias felizes que eu tenho da minha infância e adolescência, que eu guardo comigo. Da família. O Sérgio Moro de hoje, ele tem algum arrependimento? Ele voltaria lá para o juiz Sérgio Moro e daria algum conselho para ele fazer alguma coisa diferente? Não, eu acho que eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz na Operação Lava Jato. Tá? Eu tenho também orgulho do trabalho que eu fiz no Ministério da Justiça, no avanço que a gente teve contra a criminalidade organizada e na segurança pública. Infelizmente, a gente não conseguiu consolidar o combate à corrupção, mas isso porque teve uma reação política. Mas se tem alguém que lutou contra essa reação política, né, e fez tudo o que podia para evitá-la, fui eu. Fui eu que lutei no governo por prisão em segunda instância, fui eu que fui contra a soltura do Lula, fui eu que fiz esse trabalho. Infelizmente, a reação foi muito forte e nesse ponto a gente não conseguiu ali avançar. Mas eu tenho a minha consciência tranquila quando coloco a cabeça no travesseiro. Então não me arrependo não, sabe? Eu acho que pelo contrário, eu fico muito feliz, fico um pouco triste, ao ver esses reveses, mas é isso que me motivou a vir agora para a política. Tá certo. Não vou baixar a cabeça, vamos levantar as bandeiras de novo. Não vou ser aquela pessoa que vai ficar me lamuriando num canto. A gente vai chegar e vai lutar, né, com todas as nossas forças. Por isso que a gente precisa desse voto de confiança dos paranaenses em 2 de outubro. O pessoal fala assim, você tem que pedir voto, você tem que pedir voto. Mas eu tenho dificuldade porque eu não estou entrando nisso agora. Mas seguindo a orientação dos meus conselheiros, se você me permite, no final, quero pedir o seu voto para o Senado do Paraná e dizer que, caso eu seja honrado com a sua escolha, não irei desapontá-lo. Tá? E o número é 444. E agora, para a gente finalizar, né? Ainda falando do Sérgio Moro de hoje, o que ele quer deixar como legado? Vera, eu acho que eu já tenho um legado, de certa maneira. Sim. A Operação Lava Jato, vamos dizer, fez história. E o que é bacana, fez história no Paraná. Durante 4 anos, o Brasil olhava o Paraná para saber o que ia acontecer com o país, e não para Brasília. 2, foi uma operação que teve repercussão mundial, reconhecida internacionalmente. Acabei de conhecer ali, em São José dos Pinhais, uma moça que era peruana, veio falar comigo, olha, Lava Jato mudou o Peru. De fato, foram 5 presidentes do Peru que foram subornados pelo Odebrecht, respondendo o processo. Um deles sofreu impeachment. Eu estava nos Estados Unidos, né, trabalhando, andando lá nas ruas de Washington, passa um rapaz por mim, começa a falar num português meio diferente, e diz que me conhece, que era fã da Lava Jato, e é daí que ele esclarece, é de Angola. E a gente enviou provas de corrupção do ex-presidente de Angola para lá. Então foi uma onda anticorrupção em vários países do mundo, com grandes repercussões. No Ministério da Justiça, o enfrentamento que a gente fez do crime organizado não teve paralelo. E a gente conseguiu reduzir os crimes. Assassinatos em 2019 caíram 22% em comparação com 2018. Tem que melhorar a segurança pública? Tem. Mas a gente gerou uma série de políticas que estão surtindo efeitos até hoje. Para você ter uma ideia, em 2019 foram menos 10 mil brasileiros assassinados do que em 2018. Então, claro que não tem uma relação assim, você dizer, foi eu que salvei. Não, não é você que salvou essas pessoas. Mas você contribuiu para fazer políticas públicas importantes. Então, assim, o legado está aí, mas eu acho que eu vou fazer aqui uma concessão para mim. Ainda sou novo e tenho muito mais que eu posso contribuir para o país. Que ainda você possa contribuir. Bom, eu gostaria de agradecer por você ter vindo exclusivamente, né, conversar com a gente do Portal VERNews para levar aos nossos leitores, aos nossos telespectadores
essas informações, né? O portal VR News, ele está há mais de 20 anos levando a informação de uma forma diferente para São José dos Pinhais, falando das coisas boas aí da região metropolitana também. Agradecer o Silvio aqui que nos recebeu na Grafismo Filmes, que abriu esse espaço para a gente estar te recebendo aqui e poder realmente falar um pouco mais sobre a nova trajetória do Sérgio Moro. Muito obrigado, Vera. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui. Né? Agradeço toda a atenção e foi um prazer. E parabéns aí pelo trabalho que você faz, divulgando, né? E criando esses clubes das mulheres, valorizando aí a participação feminina, tanto no setor privado também como no mundo da política. Eu acho que isso é importante, a mulher cada vez mais se sobressair. Então, muito obrigado pela sua gentileza. Gratidão novamente. E o portal VR News sempre trazendo para vocês notícias de São José dos Pinhais e região metropolitana. Eu te encontro na nossa próxima matéria. Gratidão.